Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te explicar exatamente como que você deve se comportar quando os gráficos se contrariam. Muitas vezes você vai olhar para o gráfico semanal, por exemplo, de qualquer paridade, e aí você vai perceber ali um gráfico de alta. E possivelmente no gráfico M15 você vai ver um gráfico de queda. Ou muitas vezes você pode olhar no gráfico H1 e identificar um gráfico de alta, no M15 está um gráfico de queda, e só porque está um gráfico de alta no tempo maior, possivelmente você vai ficar com medo de operar. Então no vídeo de hoje eu vou explicar para você exatamente como que você deve se comportar quando acontece aí esses padrões. Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui. Bom, eu tenho um exemplo aqui no gráfico do SHA-USD. O mercado chegou no 24,56, né? Que era exatamente 50% da expansão anterior. E se você olhar para o gráfico aqui, você vai ter exatamente uma tendência de alta, tá? Eu costumo dizer o seguinte: quem opera FIMATE acaba enxergando a operação contrária antes que todo mundo. Tipo, num gráfico de alta você vai ter coragem para vender antes que todo mundo. Num gráfico de queda, você também vai ter coragem de comprar antes que todo mundo, porque você vai enxergar a compra primeiro do que todos. E na venda a mesma coisa. Olha para esse gráfico aqui, ó. Você vai olhar para ele todo branquinho, todo verde, né? Praticamente aqui o mercado chegando perto da região de 50%, por isso que eu faço aqui as marcações do macro. Todas as regiões aqui são importantes. Os 50% do SHA-USD geralmente é uma operação de correção, não reversão, né? Porque tem diferença, tipo, no semanal, aqui eu estou no gráfico semanal. No semanal pode ser uma correção, porque se ele vier até o 23,04 e depois no 22,45 aqui, é só um pullback de correção. Para baixo já inicia uma reversão ali, beleza? Mas até essa região aqui, geralmente, é só uma correção. Lá no gráfico M15 você vai conseguir identificar uma reversão nessa região. Então eu tô sempre de olho. Eu utilizo isso para quê? Não opere contra a tendência fora das regiões importantes, entendeu? Principalmente que você é iniciante. Eu consigo operar em qualquer canto, porque eu vejo muita coisa. Eu criei a técnica, tô 23 anos de gráfico. Agora, você que tá começando agora, mapeia ali algumas regiões para você poder operar contra a tendência, entendeu? Sempre tente operar a favor da tendência. Então, olhando para esse gráfico aqui, ó, todo verde, pouquíssimas pessoas teriam coragem de vender ali. Então, o gráfico do SHA-USD, ele ali tem um gráfico em alta. Então, é uma tendência de alta bem clara, inclusive uma vela de alta já batendo ali nos 50%. Ali vai gerar a grande dúvida: o mercado vai romper a região e vai buscar finalmente o 24,88, ou o mercado vai retornar e realizar o pullback. Aí entra um pouquinho também do histórico que eu tenho com a paridade. Eu acompanho a paridade tem 4 anos. Então, assim, para mim é muito mais fácil entender que, porra, quando o mercado rompe um canal, chega no seu próximo 50%, o SHA-USD tende a corrigir ali, entendeu? E ele tende a corrigir até 50% do canal anterior. E a gente tá falando de bastante ponto aí. Mais de 12 mil pontos. E assim, ali a gente consegue perceber o gráfico em alta. Lá no M15, você vai identificar exatamente o princípio de uma reversão. Esse padrão é identificado no gráfico micro, entendeu? Lá você vai entender o padrão de reversão. Eu vou mostrar para vocês no M15. O que vai acontecer aqui? O mercado vai lá no gráfico menor, ele vai dar uma paradinha ali, vai perder o canal de referência e a zona neutra, vai indicar o início de uma reversão no M15. E aí no M15 vai começar uma tendência de queda. Essa tendência de queda aqui, como vocês podem perceber, ela tem aí pontos que ela pode buscar, entende? Então 23,68,32 é uma região que pode buscar, que é só um pullback. Como eu tenho um histórico de mais tempo no SHA, né, eu já sempre acredito que ele pode ir nos 50% do canal anterior. Então ele iria lá no 23,04,20. Porra, ele vai lá no 23,04. Geralmente ele tende a corrigir até lá, a gente pode acreditar nas vendas até lá. Então lá no gráfico menor, por algum momento você vai pegar o gráfico assim, ó, em queda. Tá ali o gráfico em queda no gráfico menor. Você vai olhar para o gráfico maior como esse,
né? E vai ficar com medo de vender, porque você vai falar, porra, lá é alta, como é que eu vou vender? Só que no gráfico menor, em cima dessa linha aqui, ó, em cima do 24,56, bem em cima dela lá, o mercado fez esse padrão, ó. Ele veio na alta, acompanhando essa pernada aqui do semanal, ele chega na linha, faz o padrão ali de reversão, canal de referência, zona neutra, perde os dois níveis e ali começa a queda. Ou seja, para quem opera técnica e identificou a linha importante antes de tudo, porque essa linha, toda semana eu estou trabalhando com as mesmas linhas, então não é novidade para mim. Quando ele perde dois níveis aqui, ó, aqui no gráfico semanal eu só vou ter vela verde. Só que no gráfico menor, eu já é uma região que eu começo a acreditar na venda antes que todo mundo ali. Porque tem gente que está esperando cruzar a média móvel, entendeu? E aqui no meio do caminho, ó, quando ele está no meio do caminho ali, eu ainda continuo acreditando na venda, porque eu tenho as regiões de pullback, 23,68 e 23,04. O que eu faço? Enquanto o mercado está buscando essas linhas, praticamente eu estou ali acreditando na venda até as linhas. Rompeu, diminuo confiança em venda quando chega perto. Se voltar dois níveis, aí eu tenho aqui no caso, ó, como chegou já no 23,24 aqui, tá vendo? Ó? O preço chegou no 23,24. As melhores operações que eu fiz já veio lá de cima, entendeu? Lá de cima. Quando ele está chegando próximo do 23,04, eu paro de confiar na venda, fico ali ligeiro, não estou vendendo mais, entendeu? E se ele volta a partir dali dois níveis para cima, eu já começo a confiar na compra, porque é uma região que ele tende a buscar e fazer o pullback. Então aqui, por exemplo, ó, você tem aqui uma confluência, né? No gráfico semanal, ele já está em alta, ele chegou no ponto de pullback, na máxima do pullback. Dali ele tende a retornar, tendência de alta. Lá na M15 volta a entrar também no ciclo de alta. Então ali os dois tempos gráficos começam a se conversar. Eles vão entrar em divergência em situações contrárias somente em regiões aqui importantes do gráfico semanal, entendeu? Então é ali que você deve acompanhar. Tipo, chegou lá no 24,24, ali ele pode começar a ter um movimento contrário no M15. Mas no gráfico semanal ainda é uma alta. Quando você vê que ele está corrigindo, ó, você sabe até onde pode ir aquele movimento de queda que está no M15. E quando chegar na região importante, lá no M15 vai te mostrar essa virada e até onde ele pode ir. Perfeito? Olhando isso no gráfico menor, olha lá, ó, bateu na linha, tá vendo? Gráfico diário. Bate na linha, né? Perde força, já veio perdendo a mínima. Ó. Se você fatiar isso aqui pro H4, ó, olha o H4 aqui, ó. Chegou ali, deu um fly de lateral, tá vendo? Ele rompeu. Por isso que eu diminuo compra, as melhores compras vêm lá de baixo. Não dá para aumentar a confiança em compra aqui perto da linha, entendeu? Você pode pegar esses fundos aqui, ó. Quando você já está satisfeito com a operação, né? Você pode pegar esse fundo aqui, ó. Projetar ele para cima e falar, cara, eu não vou comprar na linha preta ali não. Porque eu tenho que esperar quebrar o padrão de cima, porque o mercado tende a lateralizar ali e voltar. Então eu utilizo essa lateral que tem aqui, ó, entendeu? Perto da linha e projeto ela para cima. Aí eu falo, beleza. Fechou vela para cima dela, eu continuo acreditando na compra. Tá vendo? Voltou dois níveis, pô. Ali eu vou começar a acreditar na venda. Ninguém no mercado vai estar acreditando em venda aqui. Ninguém. Só quem opera FIMAGE. Entendeu? Dificilmente alguém confiaria na venda ali. Até porque você fala, vou vender ali, os caras falam, não, você é maluco de vender ali. A única coisa que faz a gente vender ali é linha importante, uma linha histórica, não tem nem por que eu não acreditar na reversão ali. Movimentos históricos que já aconteceu no chão, toda semana eu acompanho a mesma coisa, entendeu? Eu faço a mesma coisa toda semana. Então eu sei que está numa linha histórica. Ele tende a corrigir aqui, ó, entendeu? Caiu, né? Então ele tende a ir lá no 23,04 como veio, ó. Chegou perto, ó, diminui a confiança em venda, entende? Pega a linha lá, ó, tá vendo, ó? Quando o mercado mostra esse padrão numa linha importante, ele tende a mostrar esse padrão em todas as linhas importantes. Presta atenção. Olha aqui embaixo, ó. Ele respeitou certinho, ó. Ele rompeu ali, fez o pullback abaixo, ó.
Ó, ele rompe, faz o pullbackzinho abaixo, ali ele respeita certinho ali e volta a cair de novo para baixo. Ó. Só esse movimento aqui já é um movimento de confiança em venda. Entendeu? Aí tá chegando aqui, ó, diminui a confiança em venda. Pega a linha de novo aqui, ó, joga para baixo. Ó. Tá vendo? Não opera. Só vai operar quando houver fechamento de vela. E já vou falar para os iniciantes aí que é o seguinte. A quebra aqui, ó, tem muito menos chance de acontecer ali o que vocês chamam de falso rompimento do que aqui. Porque aqui sempre vai acontecer um ruído. E eu poderia cobrar caro para passar para vocês a informação que eu estou passando aqui nesse vídeo. Eu estou passando de graça. Não deixa só o like aí, entendeu? Porque você vai pagar qualquer curso no Brasil aí e os caras não vão falar o que eu estou falando aqui. Não vai falar nem de perto. Ali é uma região que vai acontecer esse ruído, entendeu? E quando acontecer ali, é sempre uma dúvida, né? Se ele pode voltar ao contrário. E numa linha importante dessa, tende a voltar ao contrário mesmo. Então você pode usar como trava aí, né? Essa região importante aqui, que eu chamo padrão família de lateral. Projetar ela em todas as linhas importantes, tá? E aí, a partir dali, você evita. Aqui, por exemplo, eu já tinha o início de uma possível compra, tá vendo? Ó. Mercado projetando para cima. Ele perde ali 2 níveis. Ó. Se eu tô comprado aqui, por exemplo, o stop tá fora. Não tem nem por que eu sair. E aí, se você voltar ao tempo gráfico, você vai vendo todo esse movimento também em escalas menores, entendeu? Ficou bem claro para vocês o seguinte, é possível operar com relação contrária ali do tempo gráfico, entendeu? Então, se você tem um gráfico de alta e tem um gráfico em queda lá no M15, não precisa ficar com medo de vender, porque se você tiver com a sua marcação muito bem feita, você vai entender aonde que ele pode estar buscando, que pode ser um pullback, entendeu? O problema é quando você opera cegas e não entende um pouquinho do que eu falei aqui nesse vídeo. Deixa um like aí, compartilha o vídeo e se inscreve no canal. Vamos que vamos!